Balanço Geral de volta e vamos direto com o nosso Papaléguas ao vivo das ruas de Chapecó, porque tem acidente de trânsito e no Balanço Geral uma informação é ao vivo. É com você, Marina. Oi, Ederson, pois esse acidente aconteceu agora há pouco na rua Cruz e Souza, aqui no bairro Cristo Rei, envolveu uma motocicleta e um veículo. O motociclista vinha descendo do centro em direção ao bairro quando acabou se chocando com o veículo, e o relato das pessoas que presenciaram o acidente é que esse motociclista acabou ficando embaixo do carro. Foi preciso aí o auxílio de testemunhas, de populares, para removê-lo. Os bombeiros ainda estão atendendo essa ocorrência, como você pode ver, estão aí mobilizando o motociclista e deslocando para o atendimento no hospital. Há uma suspeita de traumatismo craniano, mas ainda não foi confirmada. A gente, obviamente, não vai atrapalhar ali o trabalho dos bombeiros para confirmar essas informações. A gente está acompanhando aqui, então, o resgate, o atendimento. Nesse acidente aqui no bairro Cristo Rei, como você pode ver, então, daqui a pouquinho, essa vítima deve ser transportada aí ao hospital. E aí agora vai se trabalhar e vão se buscar informações para esclarecer as causas do acidente. Essas as informações que a gente tem a respeito dessa ocorrência aqui no bairro Cristo Rei. Ederson, volto contigo aí no estúdio do Balanço Geral. Ok, obrigado pela participação. Segue girando por Chapecó para trazer os detalhes ao vivo. Qualquer atualização sobre esse assunto, nós vamos repassar para você. E agora tem os destaques do esporte. E já está aqui do meu lado, Badá. Como é que tá, amigo? Como é que estamos? Tudo certo. Tudo Eu tranquilo. dou uma chance para você acertar qual assunto nós vamos começar falando. Deixa eu começar a pensar. Pensa bem aí. É seleção brasileira? Seleção brasileira. Sobre um jogador. Um jogador. Ele tem o cabelo... Lindo. Bonito. Bonito. Quase não se envolve muito em polêmica. Nada. Então eu acho que é... o Zico. O Zico, quase. Você e o Rubinho. Tá ali escrito ali nas letrinhas. É o Ney. Neymar. Tu vê, cara. É o menino Neymar é o assunto. Pois é. Vamos observar. Vamos então falar da seleção brasileira. Eu achei que era do Diego. O cabelo é meio parecido, né? Parecido com o do Diego. Rapaz, depois dessa, o Diego arrumava uma confusão tremenda com ele. Falar que o teu cabelo é parecido com o do Neymar. Cacatua. Vamos falar então da seleção brasileira. Pois é, o Neymar voltou a treinar. Ele tranquilizou a torcida porque tinha saído com dores e tudo mais, e a gente acompanha a reportagem. Neymar correu, dividiu bolas, fez passes e ainda bateu faltas. Pelo menos para as câmeras, ele não demonstrou qualquer incômodo. A volta aos treinamentos um dia depois do susto com dores no tornozelo animou a comissão técnica. Treinei bem, me senti à vontade e o pé tá tranquilo. E o craque está confirmado para o jogo contra a Costa Rica na sexta-feira. Tite já definiu o time titular, é o mesmo da estreia. O grupo fez um trabalho tático e no fim do dia embarcou para São Petersburgo, local da partida. Queremos vencer, a gente tá indo para vencer e para jogar muito bem. A FIFA mandou uma resposta à CBF após questionamento sobre o árbitro de vídeo na estreia. A entidade diz que a tecnologia só será usada em lances claros e se negou a enviar o áudio das conversas entre os juízes. Pois é, polêmica, né? Polêmica mais uma vez. Mas sobre o menino Ney, meu amigo Badá. Pois é, eu não vejo a hora que chegue amanhã, né? Que amanhã, 9 horas da manhã, o Brasil e Costa Rica. Que chegue logo esse jogo contra a Costa Rica para que a seleção brasileira entre em campo e que a estreia fique para trás. A atuação do Neymar, o árbitro, as polêmicas da arbitragem que sejam esquecidas. Mas para isso precisa o quê? Precisa que o Neymar faça um grande jogo, que a seleção brasileira faça um grande jogo, que vença a Costa Rica, né? Porque amanhã precisa vencer, precisa do resultado até para efeito de classificação e de preferência em primeiro lugar do grupo. E para isso tem que fazer os 3 pontos, né? Vencer o jogo. Tem como ganhar, tem muito mais time que a Costa Rica, né? E deixar para trás a estreia que não foi boa, daí a semana, né? Futebol é igual em todo lugar. A gente tá meio que acostumado com esse tipo de situação aqui na Chapecoense, né? Porque joga um jogo bem, outro nem tanto, outro joga mal, e aí quando não joga mal, a semana fica pesada, né? Aquele clima de desconfiança que se estabeleceu sobre a seleção brasileira, né? Principalmente por parte de muitos torcedores nas redes sociais, né? Então, amanhã é o momento da seleção zerar a conta, fazer um grande jogo, uma grande atuação. O Tite vai repetir o time, é o mesmo time que começou contra a Suíça na estreia, e
esse time, essa seleção tem muito mais futebol para apresentar. Precisa apresentar amanhã para que possa resgatar um pouco mais a confiança do torcedor brasileiro, que ficou bem desconfiado depois da estreia, que definitivamente não foi boa, apesar dos erros de arbitragem. É verdade. E ainda falando sobre essa partida de amanhã, né, que a seleção entra em campo às 9 horas da manhã, tem muita gente que está com dúvida, querendo saber o que funciona, o que fecha. Por isso agora a gente vai saber com a Marina, ô Marina Oliveira, o que abre, o que fecha, quais são as informações sobre esse assunto também. Pois é, Ederson, quem tem aí algum compromisso ou vai depender de alguns órgãos, precisa ficar realmente atento para os horários de amanhã. A Prefeitura de Chapecó informou que vai funcionar da 1 da tarde às 7 da noite, menos os serviços essenciais, esses não mudam o horário. As escolas, por exemplo, terão aula normal. Os atendimentos de urgência na saúde, UPA, pronto atendimento também vão funcionar normalmente, mas serviços administrativos da saúde, esses só a partir da 1 hora até às 7 da noite. Já os bancos amanhã funcionam em horário especial, então se você tem alguma questão a resolver no banco, não adianta procurar as agências pela manhã, porque vão abrir da 1 da tarde até às 5 horas da tarde. Então essas as alterações que a gente tem, você precisa ficar atento então para não perder a viagem, porque muitos serviços vão funcionar só a partir da 1 da tarde. Ederson, é contigo. Ok, obrigado mais uma vez pela participação. Agora saindo do futebol, vamos falar do Joaçaba. Mas só para terminar, que horário chato, né, cara? Sem graça. Ruinzinho, né? 9 horas da manhã. Rapaz do céu. Tudo bem que é uma sexta-feira, né? Mas se fosse 9 da noite... Vamos se reunir para fazer um café da manhã para assistir o jogo do Brasil. Não tem graça. Chá com bolacha. Não dá. Não dá. Tem que ser churrasco. Não combina, né? Combinar, não. Se bem que você 9 horas da manhã, pessoal, vamos fazer um café da manhã para assistir o jogo do Brasil. Não vai dar certo. Descartado o projeto fora. Só se for o costelão fogo de chão, que demora um pouquinho mais. Daí já emenda do meio-dia e vai noite adentro, já que é sexta-feira. Né? Aí sim, né? Daí teria que ser feriado, não era o caso, então... Então, como nós vamos ter que trabalhar... Quietinho em casa, Tudo certo. Falar então do Joaçaba Futsal, que enfrentou a equipe do Tubarão pela divisão especial do Campeonato Catarinense. A partida terminou empatada e Joaçaba continua na terceira posição com 10 pontos ganhos. Essa é a 7ª partida que o Joaçaba fica invicto no campeonato. Que tal? A primeira grande chance de marcar foi da equipe do Tubarão. Nesse lance, a bola desviou na cabeça do jogador do Joaçaba e ficou com o goleiro Léo. Na sequência, o Joaçaba Futsal criou algumas chances de marcar, mas o gol só saiu depois que o árbitro da partida marcou o pênalti nesse lance. Charuto foi para a cobrança e abriu o marcador. 1-0 Joaçaba Futsal, resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, a partida continuou equilibrada, com boas chances para as duas equipes. Mas dessa vez quem marcou foi o Tubarão. Depois desta troca de passes, Gede recebeu na área e definiu. Final, Joaçaba Futsal 1, Tubarão também 1. Conseguiu dominar o primeiro tempo, fez um gol, mas infelizmente numa bola ali o resultado de 1-0 é muito perigoso. E uma bola ali no fundo, entrou no meio da área, eles fizeram o gol de empate. E nesse 1 minuto e 45 a gente com a mais, acho que a gente foi infeliz em alguns lances, no último passe, não conseguiu finalizar do jeito que queria. Mas é vida que segue. A gente conseguiu o objetivo de fazer 1-0, depois a gente teve mais umas 3 oportunidades de ampliar. O segundo tempo a gente não produziu tanto, né? O primeiro tempo a gente conseguiu produzir mais, o segundo tempo a gente controlou melhor o jogo, mas não conseguimos criar mais oportunidades tão claras de gols. É isso aí, informações do meio-oeste do estado, Carlos Correia, o Pido. O grande Pidão. Grande Pido. Grande fera. É isso aí. Já sabe, tem um bom time de futsal, 7 jogos invicto na divisão especial, né? Tem que ter qualidade, disputa a Liga Nacional também. A gente sabe que aqui o estado de Santa Catarina, as equipes muito fortes, né? Com toda certeza. Beleza. Falar da Chapecoense aí também, pra gente fechar o esporte. Isso, vamos atualizar, não tem muitas novidades assim. Né, para quem não sabe, o grupo, a comissão técnica e o grupo de jogadores continua de folga do período da Copa do Mundo. A reapresentação é semana que vem, já quarta-feira, dia 27, aí vai ter um bom tempo o técnico Gilson Klein, na sua comissão técnica, para treinar e preparar o time, porque a volta do Campeonato Brasileiro vai ser no dia 19, uma quinta-feira, 7h30 da noite, contra o Bahia. Já de cara um confronto direto aí de dois times que estão muito próximos, né, e ali da zona de rebaixamento, né? O Bahia que, inclusive, trocou de treinador,
vai estrear aqui em Chapecó o Ederson Moreira, que era técnico do América, largou o América para treinar o Bahia. E ontem algumas especulações surgiram lá no Rio de Janeiro de que o Botafogo perdeu seu treinador, que foi treinar um clube do exterior, e um dos cogitados para assumir o Botafogo seria o Gilson Kleina. Especulação da imprensa lá do Rio de Janeiro, mas que o Gilson Kleina já teria dito que não, né? Até porque hoje o Chapecoense paga bem mais para o treinador, vejam só, do que o próprio Botafogo. Então não passou de especulação. E outra especulação, que também não vai se confirmar, é uma proposta do Vasco da Gama pelo Rui Costa, diretor executivo da Chapecoense, que também o Vasco da Gama está atrás de um dirigente, e teriam especulado de que uma das opções poderia ser o Rui Costa, mas o Rui Costa também já descartou, e ele segue trabalhando, não está de folga, não está de férias. O Rui Costa, exemplo da comissão técnica e do grupo de jogadores. Inclusive, já deve ter chegado de Chapecó, já deve estar por aí o Jean Roberto, um meia de 23 anos, que vem do Pelotas. Inclusive, o Chapecoense adquiriu 60% do seu vínculo. Ele que começou no São José de Porto Alegre, ficou lá 3 anos e depois foi para o Pelotas. O professor Tadeu Costa conversou com o Cleverson, aquele que foi campeão em 2011 aqui, e o Cleverson falou muito bem desse rapaz. Disse que é muito bom jogador, é um meia esquerda, de perna esquerda, que pode, ele falou, tem tudo para dar certo aí na Chapecoense. No primeiro momento, vem pro time de aspirantes, que está disputando o Campeonato Brasileiro, semana que vem tem mais um jogo, mas também pode ser aproveitado aí pelo time principal, né? E a busca por reforços continua. Rui Costa está trabalhando no Maringá, está lá na Copa do Mundo, está acompanhando a Copa do Mundo, inclusive fez uma visita ao técnico Tite da Seleção Brasileira ontem, lá no hotel da seleção, e o Rui Costa está trabalhando aí no sentido de reforçar, e precisa reforçar e qualificar o grupo para a sequência do Campeonato Brasileiro. Até agora, de saída certa do Apodi, que foi embora, foi para o Japão, e também a possível saída do Natson, que por parte da Chapecoense não foi confirmado, mas é uma informação que foi levantada lá em Curitiba. Esse assunto deverá ser definido aí nos próximos dias, provavelmente o Natson volte mesmo lá para o Paraná Clube. Então, tudo meio que em banho-maria, mas os bastidores da Chapecoense sempre movimentados. Bom, então amanhã cancelado o nosso café, não vai rolar? Sem café da manhã, chá com bolacha, não, 9 horas, totalmente sem graça, fora de qualquer cogitação. Então, fazer café, vamos se reunir para fazer um café da manhã para assistir a Seleção Brasileira. Descartado. Então tá bom. Mas de meio-dia estamos por aqui para ver, Fechou. Comentar uma grande atuação do Brasil e com Neymar destruindo o jogo. Anotem, amanhã me cobrem. Fechou então. Até amanhã.